Muito bom dia. Vamos dar continuidade à nossa conversa sobre antologias de poemas voltados para crianças e jovens. E hoje eu vou falar de uma antologia que eu convivo com ela há muitos anos, como as outras também. E uma antologia mais contemporânea, que foi lançada no final do século XX, teve uma grande repercussão, vem tendo uma grande aceitação no início desse século. Essa antologia aqui, organizada pela professora Vera Teixeira Aguiar, Simone Assunção e Cissa, e essas autoras são pesquisadoras, e o trabalho foi feito a partir de toda uma pesquisa coordenada pela Vera Teixeira Aguiar na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Portanto, é uma antologia que nasce de um trabalho de pesquisa, de investigação. É muito, sim, esqueci de dizer, mas da maior importância, são as ilustrações de Laura Castilhos. O projeto gráfico do livro é um primor, né? A forma como ele se apresenta, as ilustrações, o colorido, isso é um elemento muito importante de encantamento, sobretudo do jovem leitor. Essa edição que eu tenho, para vocês terem uma ideia, é a 8ª e é de 2002, né? Se não me engano, essa edição a primeira edição é final de 95, início de 96. Eu destaco já inicialmente o título da antologia, um título muito bonito, um título muito bem sacado: Poesia Fora da Estante. Poesia Fora da Estante. Inclusive, depois desse título, surgiram outros títulos de outras obras com outros gêneros literários, pegando carona nessa sacada. E como é que esse livro ele é apresentado? A organização dele, ele é organizado, segundo as autoras, por 10 blocos. E não são necessariamente blocos temáticos, mas conservam, de certo modo, um caráter temático. Elas dizem assim que é a partir de um denominador comum, como espécie ou forma, um trecho de quadras, de trava-línguas, etc., jogos de palavras e natureza, animais. Então são 10 subdivisões. Eu vou ler só algumas assim para você ter uma ideia e se animar, né? As quadras enquadram os versos. Títulos sempre muito bonitos, né? A gente constrói com palavras. É bom tropeçar na poesia. Dá para brincar com os versos. As palavras e os sons estão jogando. A poesia está em toda parte. Quem tem medo de bicho? O poema fala todas as coisas. Mãe não é uma só. Os poemas de sempre não têm dono. E olha, são esses núcleos, esses blocos que compõem o livro, um livro bonito, muito bem trabalhado, muito bem ilustrado e de quase com 125 páginas. Bom, eu vou chamar a atenção para o critério das organizadoras. É um aspecto que a gente sempre tem falado. E às vezes a gente olha o critério muito também a partir do que elas colocam. O livro tem uma introdução muito bonita, muito bem feita, e cujo título é Para Começo de Conversa. E elas dizem exatamente o seguinte: aqui vamos encontrar os mais variados poemas, muitos deles não escritos diretamente para crianças. Afinal, poesia de gente grande pode passar pelo crivo dos pequenos leitores. Versos que mimetizam sentimentos humanos através de arranjos de sons, ritmos e imagens podem mobilizar as crianças que reconhecem a própria interioridade estampada no achado original de novas formas poéticas. Isso é um dado interessantíssimo, né? Elas não se prenderam apenas a recolher poemas daqueles livros que eram dedicados para as crianças. Isso a gente pode perceber claramente no âmbito das escolhas, né? Poetas como Paulo Leminski, que não escreveu propriamente livro de poesia para criança, se não me engano que poderia ser considerado, Mari Quintana,
que também, mas a escolha não é do Pé de Pilão, é de outros livros dele. Então essa diversidade de escolhas é da maior importância. E no outro momento, elas também fazem uma observação, destacam um aspecto que eu acho muito importante, que tem a ver com esse critério de seleção. Então ela diz assim: com uma seleção desta natureza, pretendemos alargar o elenco de opções de leitura das crianças, dando-lhe acesso a autores de textos novos e já consagrados, que pelas vias tradicionais não costumam estar ao dispor desse público. Isso aqui é um dado importante. Ampliar o repertório, não ficar só fechado nos poemas que, de certa forma, habitam um pouco os livros didáticos, habitam outras antologias. Eu acho esses dois elementos muito importantes de serem colocados. É claro que há algumas ausências importantes, né? Mas a gente atribui isso muitas vezes à dificuldade que a editora tem de conseguir autorização. Nem todo autor, família de todo poeta, de todo autor, autoriza com facilidade a publicação. Isso é uma questão problemática, tá certo? Então eu destaco aqui o valor das escolhas, o projeto gráfico, que é uma beleza. Autores como Sérgio Caparelli comparecem de forma muito intensa, Mário Quintana, Paulo Leminski, tantos outros. Alguns aparecem em 2, 3 blocos, né? Outros aparecem só num, e etc. Eu escolhi 3 poeminhas, como sempre, para ler. E um deles já me encanta há muitos anos. Que é um poema da Maria de Norá. A Maria de Norá, uma grande poetisa, escreveu muitos livros para criança do Rio Grande do Sul, faleceu muito nova, e ela escreve uma quadra chamado Mapa. Tinha tanto remendo a calça do Raimundo que ele estudava nela a geografia do mundo. É uma beleza esse poema, né? Eu já tenho uma tradição de trabalhar com ele em várias turmas que eu trabalhei, e normalmente um amigo meu, inclusive, pôs esse poema como tatuagem no corpo dele, o que é um gesto muito significativo. Mapa, tá certo? Um outro poema que eu escolhi assim para a gente conversar, para mostrar, quer dizer, não basta eu ficar falando. E assim, essa antologia tem essa novidade, ela traz poemas visuais, ela traz poemas concretos. Esse eu disse que ia ler, mas não vou ler, só mostrar, aproximar para você ver. Olha que beleza, né? O primeiro chama-se Jacaré Letrado, né? E o outro chama-se A Primavera Endoideceu. Então, esse é um dado interessantíssimo. Esse poema traz poemas concretos, poemas do Ronaldo Azevedo, famosíssimo, Velocidade, um lindo poema do Libério Neves, que eu gosto muito, que chama-se Pássaro em Vertical, você pode ver aí. Então, a antologia tem essa peculiaridade, é uma antologia que trouxe também, além de poemas da tradição, de quadras tradicionais, também traz essa novidade da poesia concreta. E eu escolhi mais um para ler, que é um poema que eu gosto muito de ler, que eu leio em minhas aulas, que é um poema do Mário de Andrade, chamado Lenda no Céu. Infelizmente, o poema aqui não está integral, mas ele integral, o trecho que está aqui tem uma unidade também muito interessante, mas ele é um pouco maior. Talvez por isso não deva ter sido trazido integralmente. Ele diz assim: andorinha, andorinha, andorinha voou, andorinha caiu, curumim apegou. Piá, não me maltrata não, eu levo você pro mato, enxergar bichos tamanhos e correr com os guanhambis. O menino brincava, andorinha sofria e de um lado pro outro atordoada gemia. Piá, não me maltrata não, eu levo você pro mar, vê as ondas, vê as praias, vê os peixinhos no mar. O menino malvado, Taperá machucou.
Já morrendo, a coitada falou: Piá, não me maltrata não. Eu levo você para o céu. E nunca ninguém não cansa de ver as coisas do céu. É um sítio bonito mesmo, beirando o trem de ferro. Lá você acha sua gente que faz muito que morreu. Assegura em minhas penas. Vamos embora, com Deus. Então, são dois poemas muito bonitos. Esse é um poema muito rico. E não dá para eu comentar, mas logo depois saiu o volume 2. O volume 2, que portanto é uma antologia de 2 volumes. O volume 2 conserva basicamente a mesma estrutura, né? Só que os blocos temáticos são diferentes, né? Retomam as quadras, mas, por exemplo, agora vai ter um bloco especificamente sobre soneto, um bloco belíssimo chamado Palavra de Poeta, né? Poemas que têm um caráter metalinguístico. Então, Eu e o Mundo é um outro bloco. Eu considero que esse segundo volume é mais voltado para jovem. Minha experiência lendo e levando para as práticas de ensino, eu acho que ele está mais voltado para o jovem leitor. O Poesia Fora da Estante teve uma edição escolar, teve uma edição da coleção Literatura em Minha Casa. Manteve, é o primeiro volume, manteve os poemas e tal, mas o projeto gráfico ficou muito aquém da primeira antologia. Pois bem, estamos diante, portanto, de uma antologia que está aí no mercado há mais de 20 anos, que tem uma atualidade extraordinária, que tem uma possibilidade de acesso a diferentes formas, a diferentes temas, a diferentes poemas. E nós, mais uma vez, ficamos por aqui. Na próxima semana a gente encerra esse ciclo de comentários sobre a antologia de poemas. E mais uma vez eu agradeço a vocês por estar nos acompanhando, por estarem divulgando esse nosso trabalho no canal da dona Denise, que é minha mãe. Eu nunca me canso de dizer que a minha irmã Irene criou esse canal como uma forma de a gente divulgar trabalhos artísticos em homenagem a ela, que gostava tanto de poesia. Esperamos que essa prosa contribua aí para você ampliar seus conhecimentos, mas sobretudo para descobrir esses livros, descobrir essas obras e adquiri-las e divulgá-las, etc. Muito obrigado e tenham um bom domingo. Tchau.